Hello! Então, bem-vindas a mais um Elas por Elas. Que bom vocês estarem aqui com a gente hoje. É sempre um prazer, né, de uma terça-feira à tarde, a gente finalizar o dia, né? Para muitos ainda não está finalizando, né? Tem muita coisa para fazer ainda à noite, mas é sempre bom a gente parar aqui para conversar sobre literatura. Essa semana tem uma data muito importante, que inclusive eu até esqueci de falar para vocês. Ai, minha vida tá tão corrida, gente, então desculpem, mas ainda dá tempo, se vocês quiserem participar, de um evento que o pessoal da pós-graduação em letras da UFPR está organizando, eu faço parte dessa equipe. Então, a gente estava com tanta preocupação, né, de nervosismos também, se ia dar certo, se não ia e tal. Eu já tinha jogado o lançamento do evento, né, um pré-lançamento do evento antes em alguns grupos, e aí eu não lembrava se eu tinha mandado para vocês, porque essa semana é a semana do dia 13 de maio. E esse evento que nós estamos realizando, ele começou na segunda-feira, começou ontem. O nome do evento é 13 de maio, Abolição Inconclusa no Brasil. E diversos pesquisadores, né, professores que estão compartilhando conosco lá no evento suas pesquisas, né, sobre alguns autores negros e representação, né, de mulheres e homens pretos nas obras literárias. E tem sido muito bom. Além das obras literárias, também tivemos a participação ontem, por exemplo, de uma atriz, diretora, que eu até ela me inspirou para indicá-la hoje aqui. Eu vou indicar. Deixa eu só ver que tem algo. Eu acho que é o meu celular que está dando eco. Peraí. Acho que não. Na verdade, tem alguém com áudio aberto. Ah, fechou, era a Solimar. Ah, tá. Fechou, Então, obrigada. eu nem vou falar o nome dela agora, porque depois no Elas Sugerem eu vou trazer, então, esse filme que fala um pouquinho sobre slam também. Então, literatura e outras artes, né? Eu deixo o convite, então, para quem não sabia do evento, para talvez só como ouvinte participar. São lives que acontecem todas as manhãs nessa semana no YouTube. Eu vou deixar também para vocês a arte do evento. Vou até compartilhar aqui com vocês, só um pouquinho, para vocês darem uma olhadinha. Tem aqui, eu abri no Instagram. Então, é esse o evento, Abolição Inconclusa no Brasil. Então, a gente já teve o primeiro e o segundo dia, eu vou mostrar para vocês a programação, mas amanhã tem de novo. E tem também os vídeos, né? Ficaram registrados. Então, no primeiro dia foi falado sobre representação de mulheres negras em Torturado, né? De Itamar Vieira Júnior. Depois, a professora Alessandra falou sobre colorismo. E aí, por último, foi a Roberta Estrela Dalva, que eu falei para vocês que eu não ia falar o nome agora, que falou sobre o tema slam. E eu vou indicar para vocês o filme, então, que ela divulgou para a gente lá. Opa, não era esse, calma lá. E hoje a gente teve programação também. E depois vocês podem dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar o link. E amanhã tem mais. Amanhã tem o professor Luiz Bueno, Cris, que a gente assistiu a fala dele sobre Grande Sertão Veredas. Eu acho que vai ser bem importante também o tema de amanhã que ele vai abordar. Então, tem muitas pessoas maravilhosas nesse evento. Tem mais programação aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link, tá? Dá para se inscrever como ouvinte ainda ou só dá para acompanhar e assistir? Eu não sei, eu acho que eles já fecharam as inscrições, acho que só como ouvinte mesmo. Mas eu posso me certificar, porque a pessoa que está responsável pelas inscrições é minha colega, né? Já que eu estou na comissão, e aí qualquer coisa eu mando uma mensagem para vocês lá no grupo,
tá? Mando hoje ainda, eu converso com ela. E assim, tá muito legal, gente. E por que que eu também tô falando disso? Claro, a gente está falando sobre a abolição inconclusa no Brasil, né, nesse evento, só que esse evento ele foi encabeçado, foi uma ideia parida por uma mulher negra, que é a Thalita, que é a minha colega. Ela é maravilhosa. Essa é ela, ó, vou mostrar para vocês aqui. E ela já fez a fala dela hoje. Então, ela teve a ideia, ela gerou o projeto e ela conversou com os colegas, comigo também, e a gente abraçou a causa e planejamos e estamos executando essa semana, tá? Então, vocês estão todos convidados, hein? Que faz parte, então, eu falei tudo sobre esse evento, porque hoje, na parte de curiosidades que nós preparamos, é justamente sobre o 13 de maio. Deixa eu colocar a minha apresentação de slide aqui de novo. Acho que deu, né? Aí. Então, o que foi ou é o 13 de maio? Na verdade, foi promulgada a Lei Áurea, né? Nessa data. E o que dava abolição da escravatura para todas as pessoas em situação de escravidão jurídica, né? Que existia no Brasil desde o século XVI. Então, essa data, ela tem há uma tendência, né, de ser vista como uma maneira fantasiada, né? Como se uma figura, que nesse caso é a princesa Isabel, ela tivesse assinado um papel e pronto, e a mágica tivesse acontecido, né? E o que realmente aconteceu é que essa data ela só faz parte de um processo político, né, que foi muito violento e conflituoso, e que foi essa luta pela abolição, né? E onde, né, nessa luta houve vários arranjos, e ainda há, né, vários arranjos, negociações, protestos, né? Porque todo esse processo ficou marcado como um movimento abolicionista brasileiro. E assim, ela é um resultado de um processo de resistência, né? Então, ou melhor, não é uma data uma data festiva, não sei, não pode ser marcado como algo que foi um conto de fadas, na verdade, né? Mas de luta de pessoas negras, né? E também não negras, contra essa realidade da escravidão no Brasil. Lembrando que o Brasil, muito tardiamente, aboliu a escravidão, né? A gente precisa entender que o dia 13 de maio ele simboliza a luta dessas pessoas. E eu acho que o que mais que eu tinha para falar? E como a gente faz um recorte, né, nesse projeto nosso do Elas por Elas, um recorte de gênero, a gente não pode esquecer das mulheres, e como todas as pessoas negras, elas ainda sofrem com esse movimento tardio no Brasil e de toda essa atrocidade que jamais deveria ter existido, né? Que foi o período de escravatura no mundo todo. Então, no dia 13 de maio, a gente precisa pensar e refletir como um momento de luta, e que até hoje nós ainda temos embates na sociedade, né? O Brasil ainda é muito racista. Enfim, não sei se a Cris quer falar mais alguma coisa sobre essa data. Não, só queria dizer, né, que você falou que o nosso país, infelizmente, foi um dos últimos a abolir a escravidão. E o nosso país, eu tinha até anotado, mas perdi o papel, me desculpe, que foi um dos países que mais traficou, né, durante esses 3 séculos de escravidão, foi um dos que mais traficou escravos. Então, isso, claro, se explica também pela extensão territorial, pela grande produção rural, enfim, mas a gente vê, né, como que isso foi um problema histórico muito, muito grave. E só reiterar aquilo que você falou, né, que é uma data muito importante, mas é uma data, vou usar o termo aí do evento que você divulgou para a gente, é uma data que
ainda inconclusa, porque a gente sabe que ainda é preciso falar disso, ainda é preciso resgatar essa história, essa memória, porque, de certa forma, essa luta ainda continua, a resistência ainda continua contra o preconceito, contra a violência, né, contra a desvalorização de toda a etnia negra na nossa sociedade. Então, acho que é uma data que deve ser lembrada, mas ela tem que carregar esse espírito ainda de permanência, de continuidade. E eu acho que ainda mais a gente pensar nessa discussão da abolição como algo que foi insuficiente, né? Como que a gente precisa ainda de processos de reparação histórica. Então, falar desse passado é entender que a abolição não foi suficiente, né? Então, as pessoas, né, que sofreram nesse processo, quais foram as políticas públicas, né, para dar apoio para aquelas famílias, para aquelas pessoas, para que elas conseguissem viver noutra condição que não aquela, na qual elas foram subjugadas, escravizadas. Então, a reparação histórica é um conjunto de medidas jurídicas ou não, né, que visa corrigir essas desigualdades estruturais, né, historicamente construídas no nosso país. Então, dentre elas, nós temos políticas de cotas, por exemplo, né? Há tantas discussões, tantas pessoas que ainda não têm essa consciência do que é essa reparação histórica e que a gente ainda não atingiu, né, um grau para que não tenha mais esse tipo de política pública, né, para dar apoio. Enfim, e pensando nisso, nesse recorte de gênero, né, e por conta desse evento que eu estou na comissão organizadora, que já ouvi tantas pessoas maravilhosas, né, com falas maravilhosas desde ontem de manhã, hoje de manhã. Então, hoje a gente recebeu uma mulher muito significativa, uma mulher muito maravilhosa, né, que falou um pouquinho sobre a luta contra o racismo, né, e falou sobre uma organização de mulheres pretas no Paraná. E ela compartilhou com a gente alguns vídeos e eu quero compartilhar com vocês também. Então, primeiro, um vídeo que fala sobre a luta contra o racismo é de todas e todos. Então, eu vou passar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu só compartilhar com vocês outra guia. Aqui. Deixa eu voltar aqui. O primeiro ser humano que se tem notícias no Brasil é uma mulher negra. Luzia viveu há mais de 11 mil anos, mas renasceu, sobreviveu e hoje tem muitas faces. Ela está em todas as mulheres que resistem à violência doméstica, em cada mãe que combate o assassinato dos jovens negros e em todas as sobreviventes do feminicídio. Para cada Luzia do Brasil, essa é uma causa que está mais viva do que nunca. A luta contra o racismo é de todas e todos. Denuncie. Concepire e Paraná. Governo do Estado. Bom, esse foi um vídeo que ela compartilhou com a gente, né, que é do governo do Paraná, mas ela também compartilhou, então, essa rede de mulheres. Vou mostrar aqui para vocês a página do Facebook delas. Então, essa aqui, Rede de Mulheres Negras no Paraná. Então, essa rede, ela tem como missão promover a ação política de mulheres negras paranaenses na luta contra o racismo, sexismo, opressão de classe, homofobia e todas as formas de discriminação. A mulher maravilhosa da qual eu estava falando para vocês é essa aqui, que é a Ângela Elizabeth Sarneski. Tá? Ela é professora aposentada da Rede Estadual do Paraná e ela é integrante do coletivo de combate ao racismo da APP, Sindicato da Rede de Mulheres Negras no Paraná. Então, aqui é o símbolo do nosso evento. Então, ela falou hoje para a gente e contou um pouquinho sobre essa organização das mulheres, essa rede de mulheres negras. Tá? E aí, tem mais 5 minutinhos de um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, que ela também compartilhou conosco, que é de um documentário que eles produziram para comemorar os 10 anos dessa rede,
né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, ele é de 2017. Então, a gente já está 4 anos à frente, né? Porque só em dezembro vai completar. Não sei se é 2017, que é 2016. Desculpa. E aí eu vou mostrar para vocês só alguns minutinhos, só para vocês terem uma noção, né, dessa organização, dessas mulheres. No Brasil da década de 90, o movimento negro realiza o primeiro encontro nacional de entidades negras, o ENEM, que aconteceu em novembro de 1991, em São Paulo. Nesta década, no Paraná, tínhamos mulheres negras articuladas, militando em seus espaços, em grupos específicos mistos ou de mulheres negras, como o grupo Iacabiodé. Já existiam mulheres negras em outros movimentos, ou negros, ou em outros movimentos sociais, sindicatos e tal, já existiam. Eu penso que a rede veio somar. Antes existiam os grupos, a gente discutia tudo junto, os grupos mistos. Nós achamos que tínhamos que buscar um espaço nosso de gênero para a gente discutir. Também nesta época, aconteceu o primeiro encontro de mulheres negras do estado do Paraná, em Curitiba, realizado pelo grupo União de Consciência Negra. Aí organizamos o primeiro encontro de mulheres negras do Paraná, não tinha infraestrutura, aí fizemos de Curitiba e região metropolitana, e periferia de Curitiba também. Em 2005, na construção da Marcha Zumbi Mais 10, que aconteceu em Brasília, algumas mulheres negras do Paraná sentiram a necessidade de fortalecer a questão de gênero e o protagonismo das mulheres negras. Assim, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2006, mulheres negras, vindas de diversos espaços onde já protagonizavam o debate de racismo e gênero, focaram em 3 perguntas: quem somos, o que queremos e para onde vamos. Entenderam que era preciso trabalhar em rede e de forma articulada para fortalecer as ações individuais. Convidei a Nó, de Maria Mulher, expliquei mais ou menos a situação para ela e convidei para ela vir fazer uma oficina aqui, exatamente dia 4 e 5 de fevereiro. Tu poderia vir, passar um final de semana aqui para a gente fazer essa discussão. Aí eu vim e nós passamos um dia maravilhoso de aprendizado, de trocas de experiências. Não era algo assim, bom, eu quero fazer, pronto, vou fazer. Não. Elas pensaram e convidaram pessoas outras mulheres para opinar, né, para saber se estavam querendo, qual é a necessidade de fazer essa discussão aqui em Curitiba e no Paraná. Era necessário que as mulheres negras, lideranças, se unissem, somassem força e dessem visibilidade ao seu trabalho. E no final do encontro, as opiniões convergiram e nós decidimos que nós tínhamos que criar uma ONG. Desse encontro saíram 1000 vontades e ideias, né, da gente combater a opressão mesmo, né? Falar dessas coisas de mulher, de saúde, que foi incrível, né? Dessa saúde da mulher negra. O nome desta nova organização não poderia ser de uma só heroína. Uma só pessoa não contemplava tudo aquilo que nós éramos naquele momento. Naquele momento nós éramos uma rede. Éramos muitas mulheres juntas, todas com a sua força, com a sua história, e não cabia, naquele momento, um único nome. Tinha que ser uma rede. E foi assim que nasceu a Rede de Mulheres do Paraná. Bom, gente, eu deixei aqui o link, se vocês tiverem interesse de assistir o documentário todo. Só deixei esses minutos iniciais para vocês conhecerem
Eu fiquei muito animada, né, de ver essa organização que eu não conhecia e que é tão pertinho da gente, né, aí em Curitiba. Nasceu em Curitiba, mas ela está presente em várias outras cidades no interior do Paraná também, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre. A gente já falou sobre a Rede de Mulheres Negras. É que eu estou seguindo aqui a minha apresentação. E já mostrei também essa parte do documentário. Então, os links estão aí, tá? Inclusive o link do Instagram que eu tinha falado para vocês do evento do qual eu estou fazendo parte da organização, deixei ele também. E aí eu não vou esquecer de deixar o recadinho para vocês também no grupo do WhatsApp, se dá tempo ainda de fazer a inscrição. Eu acho que talvez não, mas eu falo lá com vocês, tá? E aí, se ninguém quer comentar nada sobre essa parte das curiosidades, eu já vou começar a apresentar a autora que eu preparei para hoje. Mas antes de falar sobre ela, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu só vou comentar que a Solimar fez um comentário, ele fez até uma pergunta. Eu não vou saber responder porque é bastante histórica, não sei dizer, não sei se alguém aqui do grupo sabe, que ela perguntou da questão do Dom Pedro, né, que sofreu pressão para aprovar, enfim, a lei. Eu não tenho informação histórica nesse sentido. Eu só sei que isso veio, né, como uma imposição de fora, e isso tem a ver também com o mercado estrangeiro, olha, falar com essa palavra, né, mas a gente sabe que tem a ver também com a pressão externa, enfim, mas eu não sei dizer exatamente essa figura do Dom Pedro aí, não sei. E o Gabriel fez um comentário que o Charles Darwin, quando veio ao Brasil, ele ficou horrorizado com o tratamento que era dado aos escravos, né? Então, eu acho que essa é uma informação também importante, que ele, de certa forma, registrou isso, né, em algum momento, dessa barbaridade que era feita aqui no Brasil com os escravos. Eu também não consigo te responder, Solimar. Eu também não tenho esse conhecimento histórico, mas acho que é bacana a gente buscar, né? Porque essa informação ela é bem relevante. Mas, enfim, vamos aproveitar, então, essa semana, né, do dia 13 de maio, dia de luta, dia que ainda precisamos falar sobre isso. E se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar, joga lá no grupo para a gente, lá no grupo do WhatsApp, para a gente ficar sabendo também, né, Cris? Então, vamos lá. Hoje eu que vou começar, normalmente a Cris começa, mas hoje ela deixou a bola comigo, né, para que eu começasse. Então, há algum tempinho que eu estou pensando em falar sobre a Viviane Mosé. Eu sei que vocês todos devem conhecê-la, porque ela é muito conhecida no Brasil, ela já participou de alguns programas da TV Globo, né, no Canal Futura, no Fantástico até. Então, vocês devem conhecê-la. Mas vocês devem conhecê-la como psicóloga, psicanalista, né, ou filósofa. E até como poeta mesmo, mas tem gente que não a conhece como poeta. A Viviane Mosé, ela é natural do Espírito Santo e radicada no Rio de Janeiro desde 1992. Ela é de 1964. Então, como eu já falei para vocês, ela é psicóloga, psicanalista, especialista em políticas públicas, ela é mestra e doutora em filosofia pela UFRJ. Ela também é professora, atua como palestrante. Em 2005 e 2006, ela desenvolveu e apresentou temas de filosofia, né, em uma linguagem cotidiana no quadro Ser ou Não Ser do Fantástico, que eu também já havia mencionado aqui para vocês, e no Canal Futuro em 2008, tá? Ela também já foi comentarista da Rádio CBN durante 6 anos. Ela é autora de diversos livros de poesia, filosofia e educação. Então, essa mulher é incrível, gente. Sério, eu adoro ela. E toda vez que tem algum podcast, alguma coisa que ela participa, eu faço questão de ouvir, porque até quando ela não está falando de coisas relacionadas a poemas, é poético, sabe?
Eu não sei se vocês já ouviram ela falar assim em algum podcast nos últimos tempos, assim, mas tem um até que eu vou recomendar para vocês hoje também, que eu fiquei assim, nossa, aprendi tanta coisa nesse podcast, que mulher sensacional, né? Enfim, ela teve já 2 indicações para o Prêmio Jabuti, né, em 2002 e 2013, respectivamente, com os livros Estela no Patrocínio, Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, e A Escola e os Desafios Contemporâneos. Ela também faz parte do CEP 20.000, que é o Centro de Experimentações Poéticas, né? Um evento criado pelo poeta Chacal, no Rio de Janeiro, que reúne artistas de diversos poetas, né? Desde 1990 até os dias atuais. Eu acho que ainda está assim, né? Essa informação que eu tenho é de uma fonte de 2020, então eu acredito que não tenha mudado muita coisa. Estão entre os principais títulos dela de poesia: Calor, de 2017, Frio, de 2017, Toda a Palavra, de 2008, Pensamento Chão, de 2007 e Desato, de 2006. A sua escrita poética ela é marcada pela intimidade com as palavras, apropriando-se de sentidos possíveis que descrevem, desnudam e transbordam. Só um minutinho, gente. Desculpem, gente. Deixa eu voltar aqui. Tive que pedir para o pessoal falar um pouco mais baixo aqui em casa. Enfim, deixa eu voltar aqui para a minha colinha. Tem uma coisa que o Chacal falou sobre ela, que eu trouxe para vocês, porque eu achei maravilhoso, acho que descreve ela muito bem, e a sua poética também. Então, ele diz o seguinte: Viviane escreve com o quê? Com o pé, marcando o compasso que vem de uma antiga melodia, geratriz da poesia, com o ouvido, tirando de cada palavra todos os tons, com a boca, soprando sobre a palavra um sentido único, com o ventre, gestando o verbo no profundo, antes de dá-lo à luz, com a mão, moldando maneira, sua forma última no papel, com o sexo, regando as frases com o melhor de seu mel. Pouco importa, Viviane escreve como os raros, sua prosa passa por rosa, seu verso é feito do mesmo barro de Manuel. Viviane vibra cada sílaba, seu ritmo é fêmeo, sem ser afeminado, é doce sem ser melado, é duro sem ser porrada. Viviane se recusa ao óbvio, ao fácil, à rima besta de um acalanto. Sua melodia plena vem mais da imbatível respiração daqueles que cantam como falam, que dizem como olham, simples e mágicos como seus personagens plantados no chão. Viviane tem um caso com as palavras, na medida do impossível, um caso muito bem resolvido. Eu adorei o que o Chacal falou sobre ela. Eu até posso deixar a fonte depois de onde eu tirei esse trecho de como o Chacal explica, né, a poética da Viviane Mosé. E deixo para vocês namorarem também esse site, tá bom? E aí, dadas essas informações biográficas, né, de questões profissionais também, e até da sua poética, eu vou direto para os poemas. Então, eu separei alguns poemas para ler com vocês. Eu quero dizer que Viviane Mosé, a minha relação com a poética dela, com os poemas dela, é de leitora apaixonada. Não pesquiso, nunca nem analisei um poema dela, mas eu só degusto, sinto e sou transformada por essa mulher maravilhosa e por esses poemas tão raros. Então, o primeiro
Ele até coube aqui. Os outros eu vou mostrar um PDF para vocês. Mas vamos lá. Aqui eu listei as obras de poesia dela, tá bom? Então tem aqui. Essas informações, inclusive, de obras poéticas dela, mas também das obras que ela já publicou, né, profissionalmente, da área da psicologia, da filosofia, também estão listados na Wikipédia, inclusive. Então, vocês conseguem achar lá, tá bom? Então, vamos para o primeiro poema. O primeiro poema se chama Eu Poderia Chorar de Coisas Assim. Eu poderia chorar de coisas assim. Corre um rio de minha boca, corre um rio de minhas mãos. Dos meus olhos corre um rio. Na verdade, sofro de excessos que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Tenho a impressão de que tudo vaza em sobras. Tenho dificuldade em caber. Para caber mais, derramo por nada, derramo sem motivo. Vou acalmar o meu excesso, pensei. Palavras são estacas fincadas ao chão, pedras onde piso nessa imensa correnteza que atravesso. Ai, eu amei esse poema. Não vou analisá-lo com vocês, vou deixar só vocês pensarem aí. Daqui a pouco, se vocês quiserem participar para falar sobre ele, a gente fala. Mas, assim, fazer um comentário meio pessoal. Eu amo esse poema porque eu tenho dificuldade em caber também. E eu tenho a impressão de que tudo vaza em sobras. Eu sou uma pessoa muito fácil. As lágrimas, elas vêm fácil em tantos sentimentos, né? Tantos momentos, que ela me descreveu muito, acho que aqui. Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre ele. Vou mostrar agora o PDF com os outros poemas. Eu sofro de excessos, isso mesmo, Cris. Eu sofro de excessos. Vamos lá. Ai, calma lá que eu vou compartilhar agora meu PDFzinho. Vou compartilhar minha tela inteira aqui. Ai. Vamos lá, então. Vocês estão conseguindo ver? Legal? Vou dar um zoomzinho aqui para ver se melhora. Vou ler com vocês, então. Poemas presos. Muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas. Poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderiam um dia ter sido poema. Pessoas, às vezes, adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida. Escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Você pode arrancar poemas com pinças, buchas vegetais, óleos medicinais, com as pontas dos dedos, com as unhas, com banhos de imersão, com um pente, com uma agulha, com pomada basilicão, alicate de cutículas, massagens e hidratação. Mas não use bisturi nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo. Uma forma de soltá-los das dobras dos dedos dos pés, das vértebras, dos punhos, das axilas, do quadril. São os poemas cox, os poemas virilha, os poemas olho, os poemas peito, os poemas sexo, os poemas cílio. Ultimamente, ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples,
Gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Traga a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Lindo, né, gente? Ai, eu adorei. Esse também acho que traduz um pouco sobre tudo virar lágrimas, né? Então, eu assim, me sinto descrita aqui de novo. Como ela consegue, né, organizar esse caos de sentimento interno meu nesses poemas dela. Então, eu adoro. Eu tô meio que mostrando a mim mesma nos poemas dela aqui. Eu separei mais antes de passar para vocês comentarem. Esse que eu vou ler agora é até que eu gravei uma live esses dias e eu declamei esse poema. Li, na verdade, né? Esse poema. Até mostrei para a Cris, ela falou, mostra o vídeo, já está pronto, mas eu vou ler de novo, porque eu adoro ele. E o nome dele é Vida Tempo. Quem tem olhos para ver o tempo soprando sulcos na pele, soprando sulcos na pele, soprando sulcos, o tempo andou riscando o meu rosto, como uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou o meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo, ando exercendo instantes, acho que ganhei presença. Acho que a vida anda passando a mão em mim. A vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando. Acho que a vida anda. A vida anda em mim. Acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Na verdade, já faz tempo, mas eu escondia. Porque ele me pegava à força e por trás. E um dia eu resolvi encará-lo de frente e disse, tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento. E me olhando nos olhos. Acho que ganhei o tempo. De lá para cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que anda até remoçando. Eu amo esse poema. Esse poema, quando eu tive o primeiro contato com ele, eu era adolescente. E ele me impactou demais, assim. Mesmo que o mesmo sentido do tempo, na verdade, não fosse o mesmo sentido de tempo para mim naquela época, a qual eu tenho hoje, né? O sentido que eu tenho hoje, o qual eu tenho hoje. Não era a mesma coisa. Mas ele já me impactou naquele momento. E aí eu resgatei esse poema por esses dias, e aí eu fiz uma live recitando ele, né? Lendo ele, na verdade. Já abro para vocês também comentarem. E por último, já estou terminando, um abraço no futuro. Escrevo e experimento a sensação de que um dia meu filho, já velho, lerá essas páginas sem saber que dormia no meu colo enquanto escrevo. Na tentativa de capturar esse instante que foge, agora escrevo, meu filho, somente para te mandar esse abraço do futuro, no futuro. Um abraço apertado, dizendo vai, segue adiante, viver é sempre o mais importante. E é isso, eu vou acabar porque eu já excedi todos os minutos possíveis e me vinguei da Cris. Mentira, Cris, eu não quis me vingar, não. Eu só estava empolgada. E é isso. Pode se empolgar mais, porque tá tão delicioso te ouvir e esses poemas tão lindos, né? Dá vontade de ficar ouvindo. Nossa, gente, eu sou apaixonada por essa mulher. Eu acho que vocês deviam ler mais ela. Eu também quero comprar todos os livros, eu não tenho todos. Eu não tenho nenhum, na verdade, físico, né? E é isso. Nossa, eu acho que aquela frase, eu até anotei a frase aqui do Chacal, que você falou que você leu no início, né? Em que ele diz que ela é dura, né? Que é duro sem ser porrada. Que ela sabe ser dura sem dar uma porrada. E aí, especialmente esse poema O Tempo, eu acho que mostra essa força, né?
porque ela transita entre o terno, entre o suave, o delicado e o pesado, né? Mas esse pesado, ele não chega a ser uma bofetada. Ele é aquilo que, tipo, te acorda, te causa um impacto, mas não chega a ser aquela bofetada, como o Chacal diz, né? E eu achei lindíssimo esse poema do Tempo, porque ele, acho que sintetiza muito essa força da Viviane Moisés, que é isso, né, de ter a delicadeza do rosa, do Manuel de Barros, mas sem perder essa força poética também, né, do impacto, da estranheza. Nossa, eu amei, adorei. Ai, que bom, gente. Então, eu vou passar para você, amiga. Até quero fazer um meia-culpa aqui, que eu esqueci de mostrar um site que a Cris queria sugerir para vocês, que tem a ver com a abertura, né, da nossa fala de hoje, mas eu vou deixar para o final, então, Cris, pode ser? Tá Pode. Não sei, alguém quer também fazer um comentário aí sobre os poemas que a Jordana leu, falar alguma coisa? Que daí depois eu já apresento os meus aqui. Eu São gostaria... maravilhosos. Opa! Pode ir, Lívia. Obrigada, então. Desculpa. Eu sou tagarela, perdão. Eu só gostaria de dizer o quanto eu fiquei apaixonada pelo tumor, lágrimas e tumor. E o primeiro, se eu não me engano, porque é pelo menos algo que eu gosto muito de escrever sobre, que são as lágrimas, a relação das águas e o sentimento. Então, como a professora Jordana disse, é como se eu estivesse lendo algo que reflete muito eu mesma. Fiquei até anestesiada com a leitura. Tinha mais alguém que ia falar? Não sei quem era aí. Eu que estava, Solimar, boa noite a vocês. Realmente, são presentes, né? Muito bons. Eu adorei a todos também. Gostei demais. Que bom, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado também, porque eu amo. Amamos agora, todas e todos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha escritora de hoje, que, na verdade, eu tinha escolhido uma poetisa portuguesa, que, assim como a Jordana, ao ler os poemas dela, parecia que eu estava lendo a mim mesma nesses poemas, e eu me identifiquei até com a biografia, porque ela ama gatos, eu amo gatos, ela é vegetariana, eu também sou vegetariana, e ela coloca isso até nos poemas, então eu fiquei assim um pouco me sentindo autorretratada nos poemas dela. Mas aí eu troquei, porque como a gente ia começar falando do 13 de maio, eu já tinha uma escritora que eu tinha selecionado, e então eu trouxe ela para hoje, que é uma escritora negra, uma escritora preta. Eu ainda não me habituei a trocar o negra pelo preta, que... Ai, meu Deus, meu gato está fazendo arte. Então, eu escolhi uma escritora que tem a ver com essa data. Opa! Vocês estão vendo aí? Acho que eu... Sim. Tá. É que tinha desaparecido aqui para mim. Então, eu escolhi a Luby Prates, que é uma escritora para representar exatamente essa semana da data do 13 de maio, tá? E essa escritora, super jovem, tem 35 anos, nasceu em São Paulo, né? E além de poeta, é tradutora e editora. Ela é formada em psicologia, atualmente ela faz doutorado em psicologia, trabalha também nessa área, e ela falou numa revista recente que essa também é uma outra grande paixão dela, tanto escrever quanto trabalhar com a psicologia clínica. E ela publicou
esses livros que eu listei aí para vocês. Coração na Boca, em 2012. Tris, em 2016. Um Corpo Negro, em 2018, que é os poemas que eu vou trazer aqui é desse livro. Permanece, em 2019. E todos esses livros vêm grafados assim, com a letra inicial minúscula, e também é uma prática literária da sua própria construção poética de não usar as letras maiúsculas, né? E eu gostei muito da forma também como ela coloca o texto na página, os espaços em brancos, a pontuação, né? Eu acho que tudo isso também é muito diferente na poesia dela. Ela começou a publicar em 2012, mas desde 2004, ainda bem adolescente, ela já publicava na internet. Então, ela tem já uma tradição aí bem extensa de escrita e publicação literária. E aí, em 2019, ela organizou uma antologia que se chama Novos Poemas Conjuram e Gritam, que reúne 7 escritoras negras, inclusive a Conceição Evaristo, e ela faz aí uma seleção de poemas dessas 7 escritoras, tá? E ela organiza também um clube de leitura antirracista, que, através da ocupação de espaços públicos em São Paulo, as mulheres se reúnem, escritores, né, não só as escritoras negras, mas os homens também se reúnem para poder conversar sobre relações de gênero, relações raciais, violência, preconceito, discriminação, os direitos, enfim. Então, é um clube de leitura, mas é um clube também que se posiciona muito politicamente nesse contexto. Bom, essa é uma apresentação biográfica da Luby Prates, e aqui eu trouxe para vocês um trechinho de uma entrevista. É uma entrevista bem recente até, né? Foi em 2019, para a revista Crioula, que é uma revista da USP. Se vocês clicarem lá no Google, vocês vão poder ter acesso a toda a entrevista. E a revista fez uma seguinte pergunta a ela: qual sua opinião sobre a adjetivação da literatura? Ou seja, o uso dos termos como negra ou afro. E aí ela respondeu: acho que precisamos pensar em qual é a função da adjetivação. Como organização, como marco de um período histórico, acho importante nomear o que é literatura, poesia negra, afro-brasileira. Isso fala sobre nossas identidades, nossos modos de ver a vida e viver. Mas não acho necessariamente que sempre devemos ser marcados como poeta negro. De alguma maneira, vão ver isso. É uma informação presente em todo o nosso corpo. Mas, por que, com essa marcação dada, espera-se que falamos sempre sobre raça, seja na escrita, seja em falas públicas, e não podemos falar sobre o que quisermos? Eu gostei muito dessa fala dela, porque a gente ainda tem, né, a adjetivação escrita feminina, poesia feminina, literatura negra, literatura queen. Quer dizer, a gente tem ainda muito essa adjetivação presente para marcar um lugar. E é uma terminologia que precisa ainda, né, ser marcada, porque muitas vezes ela é invisível, ela é desvalorizada. Por isso, ela diz, né, que ainda é importante adjetivar, mas que isso não pode excluir que uma poeta negra, um escritor negro, fale de outros assuntos, de outros temas, né? Pode ir além disso. E eu acho que a Luby Prates fala muito dessa questão do corpo negro, da história da escravidão, fala da memória da etnia negra, mas ela vai além disso. Então, ela transcende um pouco essa própria questão do corpo negro, né? Então, eu trouxe aqui alguns poemas que falam desses dois lados dela. Eu listei aqui, só para contextualizar um pouco, alguns dos temas que estão presentes
na poesia da Luby Prates. Entre eles, um convite a refletir sobre o passado e sobre o presente, porque ela traz toda essa memória dos séculos de escravidão, do corpo que foi violentado, que foi escravizado, né, que foi discriminado e que ainda é. Por isso esse elo entre o passado e o presente, muito ali como um tema frequente nos seus poemas. Ela também fala da resistência às dominações do poder sobre o corpo negro, e até um texto que eu li, eu achei muito interessante, que a autora, ao mencionar a palavra colonizador, ela escreveu assim, colonizar, tracinho, dor. E ela disse, né, que essa palavra aí, o colonizador, escrita desta forma, está representando essa dor que é um traço da colonização, né? E lógico, né, a mulher negra, a mulher escrava, a gente, nos estudos coloniais, a gente até estuda isso, que ela foi duplamente colonizada, ela foi duplamente violentada, não querendo diminuir o sofrimento, né, a violência que o homem sofreu, mas além disso, de todo esse sofrimento, né, que a mulher passava, tal como o homem passou, a mulher ainda tinha a escravização do seu próprio corpo sexual, e a escravização, muitas vezes, por exemplo, ela às vezes dava à luz e tinha que amamentar o filho do colonizador, o filho do homem branco, ou ela deixava seus filhos, né, para cuidar dos filhos do homem branco. Quer dizer, então, essa palavra colonizador, ela tem que ser escrita com esse tracinho dor para representar essa própria dor que a mulher sofreu, que foi aí uma dor vítima, que ela, né, foi vítima da escravidão por ser negra, mas também por ser mulher. E aí, um outro tema presente na poesia da Luby Prates é a história da escravidão, da subjugação e destruição cultural do grupo étnico negro, como também de sua resistência, né? Ela fala dessa destruição cultural, da memória, de toda a cultura dos povos escravizados, mas também da resistência. E aí eu achei formidável, eu trouxe só um trechinho de um poema que diz assim: se me arrancaram pela raiz, forço uma cartografia, desejando a terra, pois sobraram as sementes. Forço uma cartografia, já está aí uma palavra, né, que tem a ver com a resistência. E o colonizador pode ter destruído muitas coisas, né, o senhor, o escravo pode ter destruído muita coisa, mas ainda restou as sementes. E essas sementes são, então, a memória da cultura, dos deuses, né, enfim, de todos os traços que o homem branco tentou apagar de alguma forma. Esses traços sobreviveram, né, numa nova cartografia. E aí os poemas dela também falam da diáspora, né, na verdade, esse arrancar da etnia negra da África e essa violência que foi esse processo todo da escravidão, e tem quase uma narrativa, né, uma cronologia aí, porque ela fala da memória do navio no mar, dos navios negreiros, ela fala sobre a travessia, a viagem pelo mar, a chegada no novo território, num novo lugar, mas ao mesmo tempo ela fala da ausência do pertencimento. Então eu trouxe aqui um poema que fala justamente sobre essas questões. Não foi um cruzeiro, meu nome e minha língua, meus documentos e minha direção, meu turbante e minhas rezas, minha memória de comidas e tambores, esqueci no navio que me cruzou o Atlântico. Então, esse é um dos poemas que falam justamente dessa diáspora, né, sofrida pelos povos africanos e pelos negros em geral. E isso, né, não foi um cruzeiro, eles foram arrancados, foram forçados a sair, foram obrigados a sair. Não é uma viagem turística, não foi uma viagem de livre escolha, e tiveram que deixar tudo para trás, tiveram que deixar todas as suas crenças, seus deuses,
sua maneira de rezar, a sua língua, tudo, né? A sua comida, tudo para trás. Mas isso ainda, de certa forma, permanece como semente, como ela disse, né, no poema anterior, ali no trechinho que eu mostrei, que isso não foi esquecido, que isso fica ainda como uma forma de resistência. E esse outro poema que eu achei assim maravilhoso, maravilhoso, porque agora ela fala dessa existência do corpo negro. Desculpem, ficou meio pequenininho, mas é que eu não quis colocar em 2 slides para não perder muito o ritmo da leitura. Que se chama Para Este País. Para este país eu traria os documentos que me tornam gente, os documentos que comprovam eu existo. Parece bobagem, mas aqui eu ainda não tenho esta certeza. Existo? Para este país eu traria meu diploma, os livros que eu li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país eu traria meu corpo. Para este país eu traria todas essas coisas e mais. Mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais. Aquele navio poderia afundar, aquele avião poderia partir-se, com o peso que tem uma vida. Para este país eu trouxe a cor da minha pele, meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas na memória da minha língua. Para este país eu trouxe meus orixás sobre a minha cabeça, toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para este país eu trouxe todas essas coisas e mais. Ninguém notou. Mas minha mala pesa tanto. E ainda que eu trouxesse para este país meus documentos, meu diploma, todos os livros que li, meus aparelhos eletrônicos ou minhas melhores calcinhas, só veriam meu corpo, um corpo negro. Esse é um poema que eu achei formidável, né? Fantástico, porque sintetiza muito bem isso, né? De ter que deixar tudo para trás e vir sem malas, e não é só vir sem malas, né? Vir sem tudo aquilo que conhecia, que formava a sua identidade, que formava a sua existência, por isso ela fala, mas eu existo, né? Como assim? E ter que conquistar ou refazer uma identidade num país diferente. E eu acho que aquilo que eu falei, esse poema, ele pode ser lido hoje pelos imigrantes sírios, né? Pelos vários imigrantes também que têm que sair assim, num navio que está prestes a afundar e não pode trazer mala, não pode trazer nada. Então, eu acho que ele fala, de certa forma, né, de uma condição um pouquinho maior e de uma vivência que vários povos passam em travessias aí forçadas, né, e que tem que deixar tudo para trás para ir para um outro país, né. Então, eu achei esse poema lindo, e no final também ela diz, olha, por mais que eu trouxesse alguma coisa, é o corpo negro que é visto, que é visível, e que a identidade ainda é feita por ele, e não por tudo aquilo que ele representa, né? E aí, só para finalizar, eu gostei muito disso, né, que ao ler os poemas da Luby Bratz, dá para sentir uma voz que é lírica, muito pessoal, muito biográfica, tanto que ela diz que fique aqui o retrato deste corpo, meu corpo negro, atual no mundo, porque ela diz que ao escrever ela, e ao vivenciar e expressar seus sentimentos, suas emoções, ela não esquece o seu corpo negro, ela não esquece o seu lugar de fala, né, a sua história. Só que, ao mesmo tempo, essa voz lírica, ela também é coletiva, porque ela fala de um nós. Então, e seu corpo negro poderia ser meu corpo negro. E eu acho que existe essa presença muito forte na poesia dela, de uma voz que, ao mesmo tempo, parece ser muito pessoal, biográfica, mas também representa uma coletividade. Não só, como eu disse, dessa diáspora, dessa trajetória dos negros, mas também, acho que de todo
ser humano que precisa, que precisa não, mas que é obrigado a sair de seu país por um motivo ou por outro, por questões ali que envolvem violência e questões de barbárie também, né? E para ilustrar isso, eu trouxe esse poema que foi o que eu mais gostei, assim, porque eu acho que ele é muito atual e tem muito a ver com essa ideia de ser estrangeira em toda parte, de não pertencimento a lugar nenhum, né? E essa condição que remete muito a uma existência que está em construção, não se sabe muito bem qual é essa construção, né? O poema se chama Condição Imigrante. Desde que cheguei, um cão me persegue. E mesmo que haja quilômetros, mesmo que haja obstáculos entre nós, sinto seu hálito quente no meu pescoço. Desde que cheguei, um cão me persegue. E não me deixa frequentar os lugares badalados. Não me deixa usar um dialeto diferente do que há aqui. Guardei minhas gírias no fundo da mala. Ele rosna. Desde que cheguei, um cão me segue. E esse cão eu apelidei de imigração. Um país que te rosna, uma cidade que te rosna, ruas que te rosnam, como um cão selvagem. Esqueça aquela ideia infantil, aquela lembrança infantil de sua mão afagando um cão, de sua mão afagando o seu próprio cão. Ficou em outro país. Ironicamente, porque a raiva lá não é controlada. Aqui, tampouco. Um país que te rosna, uma cidade que te rosna, ruas que te rosnam, como um cão selvagem. Eu achei esse poema de uma atualidade tremenda e que fala isso, né, dessa condição de imigrante que beira a existência e não só vinculada a uma etnia, uma condição, né, de um país. E para finalizar, essa é um trechinho de um pronunciamento dela em que ela diz: reconheço que cheguei quando comecei a publicar, com os caminhos já abertos por outras escritoras, escritores, negras, negros. Sou extremamente grata por quem me antecedeu. Hoje eu sou a continuação da luta para quem venha depois de mim e encontre os caminhos pavimentados, para que não precise lutar, para que tenha o direito de escrever e publicar. A minha luta tem um sentido coletivo. Que eu acho que isso tem a ver com a própria ideia da inconclusão da escravatura, que é uma data importante, que foi, né, trilhada e que está ainda sendo trilhada, que tem a ver também com aquilo que a Jordana mostrou acho que é ONG, né, das escritoras aqui do Paraná, que ela falou que o único nome possível era rede. Então, eu achei que isso tem a ver, porque é só na coletividade, nessa ideia de rede, que a gente vai conseguir vencer todo o preconceito, a discriminação e a desvalorização, né? Então, essa escritora que eu compartilho aqui também nessa ideia muito de mostrar aquilo que eu gostei de ler nela, e não muito de análise de poemas ou muito teórica, mas compartilhar os poemas que eu gostei. Espero que tenham gostado também, né? Querem comentar alguma coisa, por favor. Cris, só para falar dessa rede que você lembrou, da rede das mulheres negras do Paraná, não é de escritoras, mas é de todas as mulheres negras que fazem parte desse coletivo, que é um coletivo de resistência, de busca de equidade, que atua em vários níveis sociais, assim, saúde, educação, várias coisas, né? E sobre a Luby Prats, eu estou ouvindo sobre ela desde manhã hoje, né? Porque no evento também a minha colega, a Thalita, ela falou sobre, e que impactante, né? Esses poemas, que impactante essa mulher, assim. E não deixo de lembrar que ainda só se vê corpos negros.
ainda só se vê isso, né? Não tem muitas pessoas ainda incapazes de enxergar além dos corpos negros, assim. E um exemplo disso é a chacina de Jacarezinho, né? Que aconteceu nesse mês, dia 6 de maio, né? Então, é a cor dessa pele que estampa, né, os jornais, né, as violências, né, contra essas pessoas. Ainda são somente corpos negros, né, não são pessoas na sua integridade, para muita gente ainda. Por isso, essa abolição inconclusa. Né? O que aconteceu depois da abolição é isso aqui. Né? É o que uma das colegas que participaram também ontem falou isso e me marcou muito também. É isso aqui que a gente está vivendo. Essas chacinas, né? Essa diferença que ainda existe de uma mãe preta ter que ensinar um filho, por conta da cor da sua pele, a ser abordado pela polícia, enquanto uma mãe branca não tem esse tipo de ensinamento com o seu filho branco. Né? Então, é muito impactante mesmo. E você falando, eu assisti aquele documentário que inclusive foi indicado ao Oscar. Eu esqueci o nome, mas acho que alguém aí vai poder me ajudar, que é baseado até na história do Floyd e de outros negros americanos que foram mortos pela polícia. Dois Estranhos, não? Desculpa, não ouvi. Pode falar. É Dois Estranhos o nome. Isso, Dois Estranhos. Que é a história de um rapaz negro que está saindo de casa e que é abordado por um policial branco. E não importa o que ele faça, não importa o caminho que ele tome, o que ele fale para o policial, ele vai ser morto, né? E é assim, todo dia. Isso, eu achei formidável o documentário. Sugiro, né, apesar de não ser de autoria feminina ou uma protagonista também, mas eu acho que tem muito a ver com isso que a Jordana falou, que a Luby Prates fala, que a Conceição Evaristo fala muito, né? Que ainda é a presença do corpo negro que fica em evidência. E a gente precisa olhar para além disso, né? E eu lembro que a Conceição Evaristo fala, né, que muitas vezes, quando ela diz que é escritora, as pessoas se espantam, porque, assim, esperam que ela saiba cozinhar, dançar, mas escrever é coisa de gente branca, né? Então, eu acho que isso ainda está muito presente, por isso essa importância de um evento como esse que a Jordana falou, e de a gente lembrar e rememorar, né, tudo isso que ainda precisa ser construído também, né, precisa ser repensado e refletir muito. É isso aí. Tem um comentário aqui, Cris. A Isabelle falou: amei, professora, tanto que eu lembrei em relação da violência dupla da mulher negra, dessa violência que a mulher negra sofreu nesse período de colonização. Uma cantiga que não deixa de ser um poema, que fala sobre isso em uma mulher negra com idade que ainda sofre a ação dessa violência. O nome é Mãe Preta, Piratini e Caco Velho. Pele em carquilha da carapinha branca, gândola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Era assim que Mãe Preta fazia, criava todos os brancos com muita alegria. Porém, lá na senzala, pai João apanhava. Mãe Preta, mais uma lágrima enxugava. Mãe Preta, enquanto a chibata batia no seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do senhor. Nossa, eu não conhecia. Obrigada, Isabelle, por compartilhar. Até já copiei ela aqui e coloquei aqui junto com os poemas da Luby Prates, porque realmente é bem isso mesmo, né? E permanece, infelizmente. Bom, gente, para seguir, então, o que eu tinha falado para vocês, vou colocar aqui, Cris, daí você apresenta para a gente esse site que você encontrou.
Tá aparecendo aí? Tá. Quer falar um pouquinho dele? Na verdade, eu esqueci. Eu esqueci do que ele fala. Ah, tá. Então aqui tem. Ah, tá. Eu lembrei. Tá. É um clube de leitura antirracista. Ai, desculpa, gente, aqui me fugiu. Mas é um... Como tem, né, esses clubes de leitura em que o leitor ou o assinante, enfim, né, pode fazer uma assinatura e receber livros que são relacionados ao tema do preconceito, temas raciais, temas que falam aí, né, dessa questão toda que a gente está comentando aqui. Então, é um coletivo também de leitura, um grupo de leitura que tem esse propósito de divulgar e de compartilhar, acima de tudo, escritoras e as temáticas relacionadas ao antirracismo, enfim, a tudo E o isso que eu que a achei, gente... que eu achei super interessante, Cris, é que o grupo editorial é só de mulheres. Eu adorei. Sim. Né? Então, quem pode, né? Quem pode participar, acho que vale a pena. Enfim, é para a gente poder, né, também conhecer um pouquinho mais, porque às vezes existe mesmo uma dificuldade para a publicação de escritoras pretas, né? A Lubi Prates diz isso, ela se tornou editora porque ela percebeu a dificuldade de se publicar e de se encontrar livros de autores pretos. Então, o que ela fez? Ela se juntou com outras pessoas, né, que tinham essa vontade e ela criou uma editora junto com essas outras pessoas para divulgar exatamente a autoria preta, né? Uhum. Bom, e dando continuidade, então, para o Elas Indicam, eu continuei, mas eu não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa sobre os poemas que a Cris trouxe. Desculpem, gente, me empolguei. Jordana, é a Solimar novamente. Eu agradeço a Cris pela apresentação, que eu não conhecia a poetisa, e achei assim, de grande valia. E quando você vem de uma presença ainda, uma ascendência muito forte, né? Porque meu bisavô era português casado com uma angolana, e a realidade era outra na nossa família, né? Porque a minha avó sempre foi muito bem educada, a minha bisa. Então, quando ela veio ao Brasil, ela ficou horrorizada com a cultura. Mesmo sabendo que Angola é um país daquela forma, muito parecida com... Só compartilhando uma história, porque quando ela faz parte da sua família... Então, assim, eu tenho indígenas, né? Então, eu me sinto o quê? Eu me sinto brasileira, faz parte da história. Não tem como eu fugir da minha família. É minha família, é a história da minha família. E não é essa história de escravidão. Então, parece que tem esse cenário assim, de estereótipo, e a verdade é essa, é que eram seres humanos. Não interessa, a Bisa não aceitava, desde sempre nunca aceitou que se chamasse ela de nega. Era o sobrenome que é até carinhoso, né? Não é sobrenome, é um apelido que dava. Dona Nega, Dona Nega, Dona Nega, né? Ela não, ela fazia questão de dizer, eu sou a avó preta. Porque meu avô muito branco, Biso muito branco, ele era branco, porque ela tinha que ser negra. Era uma coisa que para nós sempre foi muito claro. E a gente pensa o seguinte, olha, como que é possível? Né? Parece que os negros, os africanos, quando aqui chegam, é que eles passam a ser colocados, não é nem como, igual vocês estão falando, como corpo, é como coisa mesmo. É como um animal mesmo, um cachorro que você tem de qualidade, que você vem... Não, na verdade, não é nem cachorro, porque cachorro ainda é a gente tem afeto. Assim, mesmo os reis tinham os senhores do engenho, eles tinham um certo afeto. É o gado. É como se fosse o gado.
né? Então, a gente tem histórias da a Kaltuni, que me parece que era a avó do Zumbi. Ela era uma princesa no Congo. Como? Ela era uma princesa com artes bélicas, sabia governar, sabia comandar, e por isso ela comandou o quilombo de Palmares por muito tempo, e seu neto Zumbi foi aclamado um grande guerreiro com isso. Então, eu acho assim, a nossa história, ela ainda está muito precária, e a gente tem que falar muito mesmo. A gente, mesmo pequenos grupos como o nosso, a gente precisa falar muito sobre isso. A minha família tem gente que rejeita a história, entendeu? Gostam muito da Bisa, mas rejeitam a história dela. Não, para que falar nisso? Nossa, então, muito sofrimento, para com isso. Você fica aí remexendo em coisas. É assim que muitos dos meus tios falam. Entende? E eu quero agradecer a oportunidade, porque quando faz parte da história da gente, a gente quer contar sempre, porque não é certo. É como se você tivesse o senso de justiça dentro de você. Se você quisesse falar dos indígenas, se você quisesse falar, entendeu? E ao mesmo tempo eu sofro preconceito porque eu não tenho nem a cor negra, né? Nem sou vermelha, vamos dizer assim. Ah, então eu sou parda. Não, gente, eu sou brasileira. Eu tenho que defender o que eu quiser, né? Assim, tá no meu gene. Eu posso defender, sim, os indígenas. Eu acho que eu tenho que defender o que é justo. E esses pequenos grupos como o nosso faz muita diferença. Eu agradeço muito a Sara por ter me avisado. Ela me lembrou, na verdade. Obrigada mesmo. A gente que agradece, né? A sua presença, a sua participação. E eu acho que você falou aí uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Porque a gente precisa ainda usar a palavra preto, negro, libanês, sírios, haitianos, enfim, ou mulheres. Por quê? Porque a palavra ser humano não engloba ainda todo mundo, infelizmente. Porque existe ainda muito preconceito, né? Então, assim, eu me lembro que eu li uma reportagem. Ai, desculpa, gente, eu sei que é quase 19 horas, mas é rapidinho. Eu li uma reportagem uma vez que um jornalista disse assim, ao invés de falar, milhares de sírios, milhares de angolanos estão indo para Portugal, milhares de seres humanos, né, estão precisando sair, obrigados a sair do seu território natal. Então, quando a gente colocar a palavra ser humano em primeiro lugar, a gente talvez não vai precisar mais usar esses adjetivos que marcam essa diferença, porque a diferença precisa ser marcada, porque a gente não tem a igualdade ainda presente nos discursos, nos olhares, na sociedade, né? Então, eu acho que eventos como esse, mesmo pequenos, como esse que a Jordana falou, essas escritoras todas, elas estão criando um espaço para no futuro a gente precisar usar só a palavra ser humano, que engloba todo mundo, sem discriminação, sem diferença, sem alteridades, né? As suas alteridades próprias de cada um, mas sem precisar olhar e ver um corpo negro, por exemplo, né? Ver um ser humano e não um corpo negro. É isso aí. Esse processo de objetificação, né, ou de ver o outro como um animal, uma monstruosidade, né? Hoje também falou um pouco sobre essa teoria do monstruoso, né, e a gente ainda, né, sofre isso. Mas, gente, eu vou então passar para a parte final, para liberar quem precisa sair, mas a gente ainda vai ter poema hoje, tá? Tem uma leitura autoral hoje que vai rolar. Então, eu vou dar uma acelerada aqui. O que eu queria indicar para vocês é Slam, Voz de Levante, que é produzido, né, dirigido pela Roberta Estrela Dalva e Tatiana Lohman. Eu não conhecia esse filme, na verdade, se eu não me engano, é até em forma de documentário, que conta um pouquinho, né, da história do Islã. Eu tenho aqui até o trailer para mostrar para vocês, mas eu vou deixar só o
o link, porque eu acho que não vai dar tempo. Então, eu vou deixar o link aqui no chat para vocês. E depois vocês assistam. Dá para assistir ao filme na plataforma Filme. Também vou deixar aqui para vocês o link, porque pode assistir gratuitamente, tá? Então, se vocês conseguirem, é sensacional. Eu amei. Uma outra coisa que eu quero indicar para vocês hoje é o podcast Mamilos. Não sei se vocês conhecem. Eu já tinha mencionado na minha fala lá sobre Viviane Mosé que eu ia indicar esse episódio aqui, que é Quem Cuida de Mim. É muito interessante esse episódio, que tem a participação da Viviane Mosé também. Fica aí a dica para vocês ouvirem. Mas Mamilos, no geral, eu amo. Tudo que essas mulheres maravilhosas abordam, né, nos episódios são maravilhosos. Eu até tenho um pouco delas quando eu vou apresentar alguma coisa, de tanto que eu as ouço, assim. As pessoas até ficam, a Jordana é mamilete, porque eu ouço muito. E a última indicação é a indicação do filme da Cris. A Cris que está indicando isso. Quer falar, Cris? Ai, desculpa, gente, eu caí e voltei agora. Então, o filme que eu vou indicar é o filme Estados Unidos versus Billie Holiday, ou contra Billie Holiday, né? Que é um filme que narra a biografia e a trajetória, não só biográfica, mas também musical dessa grande artista do jazz americano, que é a Billie Holiday. E ela tem uma história muito marcante, né, de violência mesmo. Ela foi estuprada aos 10 anos de idade por um vizinho. Os pais dela eram muito jovens, ela foi criada pela avó, e aí um vizinho a estuprou quando ela tinha 10 anos de idade, e depois ela foi parar numa instituição por conta disso, né? E aos 14 anos ela acabou, para conseguir cuidar da mãe, para conseguir se alimentar, ela acabou entrando no mundo da prostituição. E só que esse cenário não é contado no filme. O filme tenta explorar um pouco mais a trajetória musical, mas nessa trajetória musical mostra como ela foi explorada pelos seus maridos, pelos empresários, e aí ela não deixa de ser uma forma de escravização, né? Que viam nela ali um tesouro, uma fonte de renda, e não uma mulher. E ela acabou, então, caindo numa depressão profunda, usava álcool, drogas, enfim. E aí o filme também tenta mostrar ela como uma ativista social, né? Ela é autora de uma música bem famosa e uma música de protesto, e uma música que era proibida de ser cantada. O Estado proibiu que ela cantasse essa música nos shows, e ela desobedecia de vez em quando, né? E daí, para tentar calar a sua voz, começaram a investigar a sua relação com as drogas, e por conta disso ela foi presa por acharem drogas, né, na casa dela, mas tudo meio manipulado, enfim, só para tirar ela do palco, para ela não dar voz aos movimentos de direitos civis dos negros americanos, que estavam em alta nessa época, né? E então o filme trata um pouco dessa trajetória da música e da exploração. Isso. Opa, meu cachorrinho. É meu cachorrinho, gente. Amor, não se late, não. É que é a hora do passeio. Então, o filme narra um pouco essa exploração da mulher, né, em relação à sua carreira musical, e como ela foi calada pelo Estado para não alimentar os movimentos dos direitos civis dos negros americanos. É um filme que eu super indico, a atriz é sensacional. Se eu não me engano, teve alguma indicação de Oscar esse ano, mas eu nem sei qual é ao certo. A Andra Day, né, que faz o papel da Billie Holiday, e é assim, lindíssimo, porque intercala com as músicas, sabe? Muito, muito bonito.
Tá em qual plataforma, Cris? Na Prime. Na Prime, beleza. Você falou da sua? Eu acabei caindo, voltei agora. Falei, mas eu deixei no chat até deixei o trailer, na verdade. Deixa eu até colocar aqui de novo, ó, porque eu acho que vale muito a pena, né? Não sei se vocês conhecem Poetry Slams, né? Que são batalhas de poesia performáticas, né? Que atraem ouvintes de diferentes realidades sociais e vivências. Então, eu estava olhando aqui, de fato, ele é em forma de documentário. E eu fiquei muito feliz, porque, se eu não me engano, a Roberta, não sei se agora ela está em Curitiba, não tenho certeza, mas ela é sensacional. Eu vou até deixar o link para vocês da fala dela de ontem, porque eu acho que vale a pena ouvir essa mulher maravilhosa também. E ela fala um pouquinho sobre o que é slam, Poetry Slam, e tá sensacional. Eu já deixei, Cris, o trailer aqui, mas eu posso mandar para você assistir também, amiga. Eu nem passei aqui, porque senão a gente não vai ter tempo. Como eu caí, do chat sumiu aqui, mas depois você me manda no WhatsApp, que eu não conheço. A Solimar está falando aqui do programa Minas e Minos da TV Cultura, né, que divulga os slams no Brasil. Eles têm um canal no YouTube também, muito legal. E tem a Preta Rara, que a gente falou aqui, acho que no último encontro, ela também tem grupos de slam que são bem bacanas. Eu vi alguns vídeos, também vale muito a pena. Legal. E aí, gente, acho que para terminar, nós temos a leitura de um poema da Vivi. A Vivi quer ler um poema para gente. É autoral, né, Vivi? Ai, gente, que surto. Posso? Pode, tá contigo. Bom. Oi para todo mundo novamente. Eu sou a Lívia. Sou uma mulher trans, uma travesti. Eu gosto muito de deixar isso bem claro, porque assim como a luta das pessoas pretas, eu também estou representando a luta das pessoas trans. E como não encontra textos, não encontramos poemas, não encontramos nada vindos do meu foco de batalha. E justamente por isso que estou escrevendo. Bom, o poema que eu gostaria de ler é o Assim Que Eu Gosto. Que enfim, eu não vou falar muito sobre, porque por ser um poema muito lírico, eu gostaria que vocês tivessem as suas próprias conclusões, seus próprios pensamentos e sentimentos sobre. Eu gosto de sofrer do coração, de me colocar a jogo, me jogar no romance, imaginar encontros e beijos que não vão acontecer. E assim levo um desencontro amargo, na amargura da paixão, de apaixonar e me estagnar. E assim levo, enraizada no amor por outro, em promessas insólidas, inconsistentes. Mas é assim que levo, de coração doado e entregado, que ferve, queima, entra em combustão, repete em toda paixão. E é assim que gosto, sofrendo o coração. Uhul! Lindíssima! Maravilhosa! Já temos um fã-clube de Vivi Valéria. Com toda certeza aqui no Beru. Adorei. Pode ler todos os encontros, né, Cris? Que ela pode ler todos os encontros. Sim, inclusive, né, a gente tem essa tradição aqui no Elas por Elas de pessoas que compõem, que escrevem e leem seus poemas. A Maria de Fátima, a Anne já compartilhou seus textos também, né? Acho que o Felipe. Então, quem quiser escrever e quiser compartilhar, enfim, a gente vai ficar muito feliz de ouvir, né? E eu agradeço a Vivi, que leu esse lindo poema para a gente. E é muito bom, né, saber que você está se expressando, dando voz,
aquilo que gosta, né? Eu gosto de sofrer do coração, então dê voz a isso, e eu acho que a gente tem que dar voz aos nossos pensamentos, sentimentos. Então eu fiquei muito encantada com esse poema, muito mesmo. Maravilhosa. Gente, então acho que é isso. Temos um encontro de hoje. E nos vemos, acho que no próximo mês, que a gente tem outro encontro. Não, a gente tem um esse mês ainda, né? Acho que tem mais um, né? Acho que tem mais um. Eu tô meio perdida aí, mas acho que tem mais um. Bom, então a gente se vê em breve, pessoal. Obrigada por essa companhia, eu adorei hoje. Eu também. Um beijo. Obrigada pela presença. Beijos. Até o próximo. Até o próximo. Boa noite. Gente. A gente que agradece. Até. Boa noite.